Oi, Kátia, tudo bem? Tudo bem. Hoje mais um bate-papo. Hoje vamos falar então sobre eventos, né? Um setor que está sendo muito atingido diante da pandemia, né? São muitas pessoas envolvidas nesse setor e parou tudo. E é um setor que vai demorar muito para voltar. E então nós vamos falar hoje, porque tu é uma dessas vítimas de eventos adiados, porque tu ia lançar o teu livro, o Manual Prático para Lidar com a Depressão, e a gente teve que adiar esse nosso evento, e então vamos falar sobre isso, sobre esse livro que ia ser lançado agora e que vai ficar para mais tarde. Com certeza, né, Kátia? Ainda bem que eu não acredito em presságios, porque se eu acreditasse, eu já tinha deletado tudo. Porque o manual prático para lidar com a depressão era para ter sido lançado o ano passado, por questões técnicas, não deu para lançar, então ficou para 11 de maio, e aí chegou o Covid e disse: para tudo, não vamos lançar de novo. Eu acredito que tudo tem o seu tempo, né? Claro, nesse momento é impossível lançar. Já estamos em maio e com um cenário não muito positivo, apesar de aqui em Porto Alegre estarmos bem ainda, e acredito que vamos continuar bem, mas não dá para se pensar em junho, julho. Então, eu estou pensando em lançar em agosto, mas por hora eu estou pensando, porque agosto para mim é um mês muito importante na minha vida. Ele tem vários eventos, bons e ruins, né? Então, assim, agosto eu perdi minha mãe, dia 4 de agosto, dia 10 de agosto eu fraturei meu braço, foi um marco também importante na minha vida. 17 de agosto eu me graduei e 27 de agosto eu apresentei minha dissertação de mestrado e me tornei mestre em teologia. Então, o que eu resolvi? Fiquei entre duas datas que não foram tão boas, né? Ressignificar essas datas. Pensei primeiro no óbito da mãe, mas como católica que sou e que acredito, apesar de alguns colegas psicanalistas acharem que é uma infantilidade, eu acredito na vida eterna, eu acredito que morremos aqui e renascemos na vida eterna. Então não é motivo para ressignificar, né? Para nós católicos é um motivo de festa voltar à casa do Pai. E então resolvi ressignificar a fratura do meu cotovelo, que foi um marco muito importante, que me deixou com uma série de limitações, sequelada. Então resolvi marcar dia 10 de agosto para o lançamento do livro. Mas esse 10 de agosto pode ser setembro, pode ser outubro, pode ser novembro, pode ser 2021. Não sabemos. Exatamente, a gente não Né? sabe. Mas tu pode dar uma palhinha do que tem nesse livro, para as pessoas já irem pegando o gostinho de querer essa leitura. Então, dá uma palhinha do que trata esse teu livro, o que tu coloca, quais são os principais assuntos. Bom, o que me motivou a fazer esse livro? Existem falas recorrentes de pacientes e de familiares de pacientes, e que aquilo começou a me chamar a atenção. E eu resolvi pegar essas falas e explicar cada uma delas, começando sobre o que é a depressão, quais são as causas da depressão, os tipos de depressão. Aquela fala de que o paciente não melhora porque ele não quer é uma fala muito prejudicial para o paciente, ajuda a colocá-lo mais no fundo do poço, e não é que ele não queira, às vezes o paciente está com uma depressão grave, não consegue tomar banho, não consegue sair de cima da cama, não consegue fazer nada, e a família chega e os amigos dizem: ele não se ajuda, ele não consegue. Existe uma questão neuroquímica, que precisa ser regularizada com a medicação. Medicação psiquiátrica é uma medicação que tu vai testando até o paciente se adaptar. Então, Então, são é dicas para ajudar tanto um paciente, uma pessoa com problemas, que está com problemas, seja qual seja o tipo de que ela esteja apresentando, seja depressão, seja outro tipo, mas também para as pessoas que estão ao redor, né? Reconhecer esses sintomas e aprender a lidar com isso e ajudar essas pessoas. exatamente, porque o paciente depressivo
dependendo do grau de depressão que ele está, ele precisa de uma rede de apoio. E essa rede de apoio muitas vezes não está preparada. Ainda acreditam que é frescura, que está se fazendo, que é bobagem, e em função do preconceito que existe em relação à doença mental. Em pleno século XXI, ir a psicólogo e a psiquiatra ainda acreditam que é loucura. E não é. Exatamente. A Anices, a gente poderia, então, quem sabe, fazer umas conversas, uns drops, então, falar um pouquinho sobre esse assunto para as pessoas, enquanto a gente não pode lançar esse livro e elas não ter esse manual físico, né? A gente pode, então, ajudar aos pouquinhos, quem sabe a gente faz uma série aí de dicas para as pessoas, um bate-papo para a gente ajudar um pouquinho, principalmente nesse período de quarentena, que as pessoas estão tão carentes e não sabem como lidar com determinados assuntos, né, e distanciamento social. Então, quem sabe a gente não faz uma brincadeira assim de dar umas ideias para as pessoas que estão em casa e esse nosso bate-papo não entra na casa das pessoas para ajudar. Olha, eu acho excelente a tua ideia, a gente fazer drops curtinhos, né, sobre depressão, que inclusive aumentou muito nesse período de quarentena. Aquelas pessoas que já tinham depressão, os sintomas potencializaram, e aquelas pessoas que não tinham, elas acabaram entrando, né, na depressão em função do isolamento, de não saber como lidar com esse momento. E, claro, isso vai gerando um sofrimento que aí a gente chama de depressão do ciclo vital. Né? Não obrigatoriamente seja uma depressão biológica, que tenha que usar medicação, mas é ocasionada pelo momento que a gente está vivendo. E pode estar acontecendo com muitas pessoas ligadas a esse setor de eventos, né, que não estão podendo trabalhar, que não estão com nenhuma renda e que estão tendo que ficar em casa, pessoas que trabalham muito, porque se esperava de 2020 um ano muito promissor, principalmente nessa área, e isso não está acontecendo, foi interrompido esse processo. Então, quem sabe essas pessoas vão ter esse alento também, né, de elas se animarem e tentarem, junto aos amigos, e buscar soluções. Eu sei que muita gente está levando essa rede de solidariedade, levando cestas básicas para esse pessoal de apoio. Então, acho que a gente pode levar esse alento, né? Então, para esse pessoal também do setor de eventos que está sofrendo bastante. Sim, porque quem trabalha com eventos está com um prejuízo muito grande, porque teve os seus eventos interrompidos, né? Eventos que já tinham sido contratados, que já estava tudo acertado, com datas, coisas assim, e que daqui a pouco se perdeu tudo. Eu mesmo tinha eventos marcados e que foram cancelados, e que a gente não tem nem como reclamar, porque não existe culpados nessa história, né? E isso é uma coisa muito frustrante, porque foge do nosso controle, a gente não sabe o que a gente vai fazer e quando a gente vai poder realizar esses eventos e se vai se realizar. Tem eventos que a gente sabe que não vão mais se realizar esse ano. Então está muito complicado. E essa incerteza de quando poderemos voltar, isso é muito ansiogênico. Então mistura a depressão com a ansiedade, aí nós vamos ter uma depressão ansiosa, e aí já complica um pouquinho os sintomas, né? Porque a pessoa não consegue, às vezes, dormir direito, não se alimenta direito, só fica pensando naquilo. E claro, vai agravando os sintomas. Em termos práticos, assim, o que essa pessoa pode fazer para controlar a ansiedade? Quem está sentindo isso nesse momento? Exercícios respiratórios? O que tu recomenda para essa pessoa com ansiedade, principalmente com ansiedade, para lidar nesse momento? Assim? Bom, a ansiedade a gente tem que parar, tanto na depressão quanto na ansiedade, questionar os nossos pensamentos, né? A gente chama de questionamento socrático. O que me comprova que esse pensamento que eu estou tendo é verdadeiro? Vai vir uma resposta e eu vou questionar essa resposta. O que me comprova que essa resposta que eu obtive é verdadeira? Se não for, se for criação da minha cabeça, eu vou usar a técnica do para, isso é ansiedade, não tenho porquê
ou é depressão, é um pensamento disfuncional, não tenho por que ficar alimentando. Pessoa ansiosa, atividade física, exercício respiratório, puxa o ar pelo diafragma, conta até 5, segura, conta até 5 e solta pela boca. Eu chamo de cheira florzinha, sopra velhinha, né? Puxou, segurou, soltou. Meditação é uma coisa que nos ajuda muito. Tranquilizar a nossa mente, o nosso pensamento, ter a clareza que tudo vai passar. Nós temos que ter paciência nesse momento, que nós temos que ter serenidade. É difícil, né? Mas não temos o que fazer. Não temos, nós infelizmente não temos poder para resolver esse momento. Tomar bastante água, ouvir música, procurar coisas que lhe deem prazer. Sentiu que começou a apresentar sintomas de ansiedade, que a ansiedade está crescendo, pessoa que tem ataque de pânico ou síndrome do pânico. Uma crise de ansiedade, o máximo que ela vai durar são 20 minutos. Então a ansiedade vai subindo, mas ela não vai subir infinitamente. Ela vai chegar num ponto que ela vai começar a descer. Então, o que eu tenho que fazer? Não prestar atenção nos sintomas. Use a técnica da distração. Se você está no supermercado, começou a ficar taquicárdica, começou a sentir algum sintoma, começa a ler rótulos dos produtos. Está em casa, liga para alguém, toma água, ouve uma música, canta, dança, faz algo. Porque aonde tu prestares atenção no sintoma, esse sintoma vai potencializar e aí tu vai ficar mais taquicárdica, a tua respiração vai ficar mais ofegante, tu não vai conseguir e vai querer ir para uma emergência de hospital. Não é momento de irmos para a emergência de hospital, temos que evitar. Ligue para o profissional que lhe atende e converse com ele, que ele tem como lhe ajudar. Mais uma vez, então, Anice, tivemos esse nosso bate-papo com boas dicas para as pessoas que estão nessa quarentena, passando pela pandemia de coronavírus, e que é um momento que a gente fala que é atípico, mas que nós temos as redes sociais e é isso que nós estamos usando, né? A nossa tecnologia para chegar na casa das pessoas e ajudar. Então, foi muito bom esse bate-papo, dessa vez falando sobre o setor de eventos, que inclusive tu é uma vítima desse setor de eventos adiados, mas que vai dar tudo certo e a gente vai conseguir fazer esses nossos eventos com certeza em algum momento e vai dar tudo certo. Com certeza, a gente não pode se desesperar, lembrar que a esperança é a mãe da vitória e que a gente vai conseguir, tudo vai passar e seja o mês que for, as coisas vão acontecer no seu tempo. Um abraço, Kátia.